Estudaremos nessa semana sobre o tema do juízo e suas fases principais, a saber, o que vem antes da volta de Jesus, o que ocorre após a segunda vinda, juízo milenar, e o juízo executivo antes do estabelecimento da nova terra. Todo o processo termina com a vindicação dos justos e a segunda morte, nesse caso, dos ímpios. Esta é a síntese sobre o processo do juízo. Você já teve aquele comentário, aquela ideia? O que há de errado com a ideia de que Deus salva todos no final? Tudo vai terminar em pizza. No juízo, nada termina em pizza. Ou termina em salvação, ou termina em destruição. E o processo do juízo que nós vamos estudar essa semana, que já estudamos essa semana e que você vai estudar, trata exatamente desse tema. Será que essa ideia de que todos no final vão ser salvos é uma ideia bíblica? Vamos ao tema. Essa revisão apresenta o tema do juízo, a lição 13. E se você quiser fazer um paralelismo de estudo em casa, estude a lição 13 e recapitule a lição 10. Aí você vai ver que o processo do juízo envolve as chamas do inferno. Entenderam? Mas com a sua classe você vai apenas revisar a lição número 13, conforme estamos apresentando. O verso para memorizar está em 2 Coríntios 5:10. Leia comigo aí na tela, vamos lá. 1, 2, 3 e já. É necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito, por meio do corpo. Preste atenção nas informações, eu destaquei aqui em negrito. Todos nós iremos de comparecer diante do tribunal. Então, duas verdades cruciais são apresentadas nesse verso. A primeira, seremos julgados. Segunda, as nossas obras serão a referência do julgamento. Portanto, Deus julgará o mundo. O esboço, dois assuntos básicos que vai nortear a sua revisão de tema: o processo e a execução. Entenderam? Para essa semana, eu faço uma sequência diferente de estudo. Observem na tela. O processo, eu estudo a lição de segunda e terça. Eu começo com as lições de segunda e terça, que é falando do juízo pré-advento e do juízo milenar. Já a execução corresponde a lições de domingo, quarta e quinta. Observe que não estão sequenciadas. O juízo final no domingo, o juízo executivo na quarta e a segunda morte na quinta. Eu entendo que nessa disposição nós organizamos melhor a ideia da apresentação da lição. Você percebeu? Temos o processo, é o primeiro tema que você vai abordar, e tem o tema da execução do juízo, o processo do juízo e a execução do juízo. Vamos lá então? O juízo pré-advento, na segunda-feira, é o juízo investigativo. Ele alcança todos os mortos, justos e injustos. E vai ocorrer antes das ressurreições. Nós vamos ter duas ressurreições, a primeira e a segunda ressurreição. Entre a primeira e a segunda ressurreição acontece o juízo milenar, que é o tema de terça-feira. Ok? Esse juízo milenar ocorre durante o milênio. Inicia com os santos no céu. Quem fez parte da primeira ressurreição e foi transformado juntamente com aqueles que estavam vivos, sobem ao céu. Quando eu falo os que sobem ao céu, são os justos vivos com aqueles justos mortos que ressuscitaram. Essa é a primeira ressurreição. Esses que ressuscitam sobem com esses que estão vivos e vão para o milênio no céu. Ali inicia o juízo milenar, que é quando os santos no céu entendem o juízo de Deus aplicado a todos os homens. Vamos para a segunda parte da lição, que é a execução. Aí você vai usar a lição de domingo, quarta e quinta. Na lição de domingo, você inicia o tema do juízo final, que envolve condenação e vindicação. Quer ver? Leia Mateus 25. No final, só dois grupos, os que vão para o inferno e os que irão para o céu. Isso é importante. O juízo define claramente esses dois grupos. Lembre-se, salvos pela graça, justificados pela fé e julgados pelas obras. Nós tratamos desse assunto na lição da semana passada, se não me falha a memória. Nós seremos julgados pelas obras. Na verdade, não é essa semana, eu acabei de falar da introdução aqui.
É esse tema dessa semana que trata desse julgamento pelas obras. Vamos lá para o juízo executivo, quarta-feira. O juízo executivo ele ocorrerá após o milênio. É quando a cidade santa desce dos céus com os salvos e acontece a intervenção divina. A punição ela é irreversível, já aprendemos sobre isso. O fogo, ele destrói os ímpios. Leia 2 Pedro 2, versos 4 a 6. Eu sugiro que você faça a pergunta número 4, que está na lição de quarta-feira, ok? Faça essa pergunta na classe. E, finalmente, a segunda morte, lição de quinta-feira. A palavra-chave ali é purificação. E eu sugiro que você leia a pergunta número 5 da lição e responda com a classe, ok? Bom, para finalizar, você pode fazer a seguinte pergunta para apurar o conhecimento e a compreensão do tema. O que há de errado com a ideia de que Deus salva todos no final? Essa ideia de que Deus vai salvar todo mundo no final, está certa? É bíblica? Não, não está certa. É uma má ideia. Porque no final da história, uns vão para o céu e outros vão para o inferno. Está bem claro isso em Mateus 25. É o juízo final, ele define 2 resultados. Não haverá um terceiro grupo. Todos estarão na presença do Senhor e ele separa uns dos outros como o pastor separa cabrito das ovelhas. As ovelhas para a sua direita, os cabritos à sua esquerda. E ele vai dizer aos que estão à sua esquerda, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Os que estão à sua direita, as ovelhas, vinde benditos para o reino do meu Pai. Ok? Então essa temática, ela fecha o final da história desse mundo, contando para nós o final da história. No final, só tem 2 grupos, não tem 2 igrejas, 2 grupos, salvos e perdidos, ovelhas e cabritos. Um vai para o céu, outro vai para o inferno. Estude esse tema, é interessante, lá no livro de Mateus 25. Bom, no juízo final, nós vamos compreender tudo, porque o juízo ele tem exatamente esse propósito de dar devido esclarecimento aos fatos. Mas não esqueça, não vai sobrar nada, aprendemos isso na lição passada. Nem raiz, nem ramo. Olha, eu termino com esse texto que está na lição. O pecado teve um começo e terá um fim. Então todo o universo retornará à sua perfeição original antes que o pecado, o mal e a desobediência surgissem misteriosamente e sem qualquer justificativa. Sabe o que é a palavra que eu coloco aqui? Restauração. É isso que Deus vai fazer com a criação dos novos céus e da nova terra, que é o tema da nossa próxima e última lição da Escola Sabatina. Obrigado por ter conectado. Deixe seu like, deixe sua observação, sua fala, sua contribuição de conhecimento. Que Deus te abençoe. Nos reencontramos na próxima semana. Lembre-se, em casa você estuda, aqui você compartilha, mas vamos sempre juntos, direto ao ponto. E o meu abraço.